Isabela sempre foi alvo de olhares julgadores e comentários maldosos por onde passava. Aos 32 anos, pesando 120 quilos, havia aprendido a viver com a constante sensação de não se encaixar nos padrões que a sociedade impunha. Trabalhava como bibliotecária numa pequena cidade do interior, vivia sozinha num apartamento modesto e encontrava refúgio nos livros. Mundos onde a beleza interior era mais valorizada que a aparência física. Já pensou como seria viver constantemente julgada apenas pela aparência? Enquanto você acompanha essa história incrível, conta aí nos comentários de onde está assistindo. Sempre fico curioso para saber até onde essas histórias de superação conseguem chegar pelo Brasil todo. Do outro lado dessa história estava Eduardo Almeida, um bilionário de 45 anos que havia construído um império financeiro através de investimentos inteligentes e trabalho incansável. Mas por trás de toda aquela riqueza, Eduardo escondia uma solidão profunda. 3 casamentos fracassados com mulheres que só se interessavam por seu dinheiro o haviam tornado cínico em relação ao amor. Vivia numa mansão de 2.000 metros quadrados, rodeado de luxo, mas completamente vazio por dentro. A vida de Eduardo era matematicamente previsível. Acordava às 5 da manhã, checava os mercados internacionais, participava de reuniões intermináveis, jantava sozinho, assistindo noticiários financeiros. Era respeitado no mundo dos negócios, temido pelos concorrentes, mas não tinha uma única pessoa que o amasse pelo que realmente era por baixo dos ternos de grife e relógios caros. Isabela, mesmo enfrentando o preconceito diário, mantinha uma luz interior que irradiava gentileza. Cuidava da mãe idosa com Alzheimer, voluntariava aos fins de semana em asilos e tinha uma capacidade única de fazer qualquer pessoa se sentir especial através de palavras sinceras e gestos simples. Era o tipo de mulher que lembrava do aniversário de todos os colegas, que levava quitutes caseiros para o trabalho, que ouvia com atenção genuína os problemas alheios. Eduardo, por sua vez, havia se tornado uma pessoa dura, calculista, incapaz de demonstrar vulnerabilidade. Não conseguia mais distinguir quem se aproximava dele por interesse e quem realmente se importava. Havia perdido a capacidade de sorrir genuinamente, de se emocionar com pequenas coisas, de acreditar que conexões verdadeiras ainda eram possíveis em sua vida. E Destino, porém, tinha planos muito maiores para ambos. 2 almas completamente opostas, uma rejeitada pelo mundo por sua aparência, outra isolada pelo mundo por sua riqueza, estavam prestes a se encontrar de uma forma que mudaria não apenas suas próprias vidas, mas a forma como viam o mundo e as pessoas ao seu redor. Era uma quinta-feira chuvosa, quando suas trajetórias se cruzariam pela primeira vez, num encontro aparentemente casual que revelaria verdades sobre amor, preconceito e o verdadeiro valor das pessoas que nenhum dos dois estava preparado para descobrir. A chuva caía intensamente naquela tarde, quando Isabela corria para a biblioteca, tentando proteger os livros que carregava em sua bolsa. Tropeçou numa poça d'água bem na frente do hotel mais luxuoso da cidade, espalhando seus pertences pela calçada molhada. Era o tipo de situação constrangedora que a fazia querer se esconder do mundo, especialmente quando percebeu que várias pessoas pararam para olhar. Eduardo estava saindo de uma reunião no mesmo hotel quando seu primeiro instinto foi simplesmente seguir em frente. Afinal, envolver-se com desconhecidos na rua não fazia parte de sua rotina. Mas algo na forma delicada como Isabela tentava recolher seus livros molhados, na maneira como se desculpava com as pessoas que precisavam desviar dela, tocou uma parte de sua humanidade que ele pensava ter perdido. Sem pensar 2 vezes,
Eduardo se aproximou e começou a ajudar Isabela a recolher seus pertences. Ela ficou visivelmente surpresa, não apenas pela ajuda inesperada, mas por perceber que se tratava de um homem obviamente rico, vestindo um terno que custava mais que seu salário de 6 meses, estragando seus sapatos italianos na água suja da rua para ajudar uma completa estranha. Durante os poucos minutos que levaram para recolher tudo, houve uma troca de olhares que ambos guardariam para sempre. Isabela viu além do dinheiro e do poder. Notou uma tristeza profunda nos olhos de Eduardo, uma solidão que reconhecia, porque também cá. Eduardo, por sua vez, ficou impressionado com a genuína gratidão de Isabela, com a forma como ela se preocupava mais em pedir desculpas pelo incômodo do que reclamar do próprio constrangimento. Quando Isabela agradeceu com uma sinceridade que Eduardo não ouvia há anos, ele se ofereceu para levá-la em casa, alegando que estava chovendo muito forte. Ela hesitou. Não estava acostumada com gentilezas de estranhos, especialmente homens que claramente pertenciam a um mundo diferente do seu. Mas algo na voz dele, uma gentileza que parecia genuína, a fez aceitar. O trajeto de carro foi revelador para ambos, e Isabela ficou impressionada não apenas com o luxo do veículo, mas com a forma educada como Eduardo conversava, perguntando sobre os livros que ela carregava, demonstrando interesse genuíno por seu trabalho na biblioteca. Eduardo, por sua vez, se pegou fascinado pela paixão com que Isabela falava sobre literatura, pela forma inteligente como analisava as histórias, pela alegria genuína que demonstrava quando falava de livros que amava. Durante aqueles 20 minutos de conversa, Eduardo experimentou algo que não sentia há anos: curiosidade sobre outra pessoa. Não interesse financeiro, não cálculo estratégico, mas uma vontade simples e pura de conhecer melhor aquela mulher que falava com tanto carinho sobre personagens de livros como se fossem amigos próximos. Isabela, por sua vez, se viu falando com mais liberdade do que costumava ter com estranhos. Havia algo em Eduardo que a fazia se sentir ouvida, respeitada, interessante. Não percebia os olhares de julgamento que normalmente recebia. Não sentia a necessidade de se encolher ou se desculpar por existir. Era uma sensação nova e libertadora. Quando chegaram ao prédio simples onde Isabela morava, houve um momento de silêncio constrangedor. Eduardo não queria que aquela conversa terminasse, mas não sabia como estender o encontro sem parecer inadequado. Isabela queria agradecer adequadamente, mas não sabia como retribuir tamanha gentileza a alguém que claramente não precisava de nada material. Foi quando Eduardo, numa coragem que o surpreendeu, perguntou se poderia vê-la novamente. Disse que adoraria conversar mais sobre livros, que fazia muito tempo que não tinha uma conversa tão interessante. Isabela ficou chocada. Ninguém jamais havia demonstrado interesse em vê-la novamente, especialmente alguém como ele. Trocaram números de telefone, e Eduardo se foi deixando Isabela na porta de casa, com o coração acelerado e 1000 perguntas na cabeça. Será que realmente havia acontecido? Um homem claramente rico e bem-sucedido havia se interessado por ela? Ou seria apenas educação, pena ou algum tipo de caridade disfarçada? Eduardo dirigiu para casa com sentimentos igualmente confusos. Pela primeira vez em anos, estava ansioso para falar com alguém novamente. Havia algo em Isabela que despertara uma parte dele que pensava estar morta. A capacidade de se interessar genuinamente por outra pessoa, de querer conhecer seus pensamentos, seus sonhos, suas histórias. Nenhum dos dois imaginava que aquele encontro casual, sob a chuva, seria o início de uma jornada que questionaria tudo o que pensavam saber sobre amor, sobre si mesmos e sobre o que realmente importa na vida. Nos dias que se seguiram ao encontro casual, Eduardo se pegou pensando em Isabela com uma frequência que o surpreendeu.
Pela primeira vez em anos, tinha pressa para terminar as reuniões, não por tédio, mas porque queria ligar para ela. As conversas telefônicas se tornaram diárias, começando como discussões sobre livros e evoluindo para trocas profundas sobre sonhos, medos e visões de mundo. Isabela inicialmente recebia as ligações com incredulidade. Não conseguia entender por que alguém como Eduardo perderia tempo conversando com ela sobre literatura clássica, filosofia de vida ou suas pequenas aventuras na biblioteca. Mas aos poucos foi se acostumando com a atenção genuína que recebia, com perguntas que demonstravam que ele realmente escutava suas respostas. O primeiro encontro oficial aconteceu numa pequena livraria que Isabela frequentava. Eduardo chegou dirigindo um carro mais simples. Havia pesquisado sobre o bairro e intuído que sua Ferrari chamaria atenção demais. Vestia jeans e uma camisa casual, numa tentativa de se adequar ao ambiente. Mas ainda assim era impossível disfarçar o porte e a elegância que anos de privilégio haviam moldado. Isabela o esperava nervosa, vestindo seu melhor vestido, uma peça simples que comprou em promoção, mas que a fazia se sentir bonita. Quando Eduardo chegou, o sorriso sincero que ela recebeu a fez esquecer momentaneamente todas as inseguranças. Eles passaram 3 horas caminhando entre as estantes, com Isabela apresentando seus autores favoritos e Eduardo descobrindo um mundo que sua educação formal nunca havia explorado. Durante um café, numa pequena padaria ao lado da livraria, aconteceu a primeira conversa realmente íntima. Isabela, encorajada pela atenção respeitosa que recebia, contou sobre a dificuldade de viver numa sociedade que a julgava constantemente pela aparência. Falou sobre dietas fracassadas, comentários maldosos, oportunidades perdidas e a constante sensação de ter que provar seu valor como pessoa. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de raiva e tristeza por imaginar Isabela passando por situações humilhantes. Compartilhou sua própria solidão. Contou sobre casamentos fracassados onde nunca se sentiu amado pelo que realmente era. Sobre a dificuldade de confiar nas intenções das pessoas. Sobre como a riqueza havia se tornado uma barreira para conexões genuínas. Foi nesse momento que ambos perceberam que, apesar das diferenças óbvias, compartilhavam uma dor similar. A sensação de serem reduzidos a uma única característica, ela ao peso, ele ao dinheiro, e raramente serem vistos como seres humanos complexos e multifacetados. Os encontros se tornaram regulares. Eduardo descobriu prazer em atividades simples que nunca havia valorizado. Caminhadas no parque, conversas em cafés modestos, visitas a sebos, sessões de cinema em salas pequenas. Isabela, por sua vez, começou a experimentar uma confiança que nunca soubera que possuía, falando com paixão sobre temas que amava, expressando opiniões sem medo de julgamento. A transformação de Eduardo era notada até mesmo por seus funcionários. O homem carrancudo e impaciente estava sorrindo mais, demonstrando paciência inédita, chegando atrasado às reuniões porque perdeu a noção do tempo, algo impensável no Eduardo de antes. Cancelou viagens de negócios que considerava importantes para passar tempo com Isabela. Isabela também mudava visivelmente. Começou a se arrumar com mais cuidado, não para impressionar Eduardo, mas porque finalmente se sentia digna de cuidados especiais. Sua postura melhorou, passou a erguer mais a cabeça ao caminhar, a sorrir mais frequentemente. Os colegas da biblioteca notaram uma alegria nova em suas atitudes. O momento decisivo aconteceu durante um jantar romântico que Eduardo organizou em sua casa.
contratou um chefe para preparar pratos especiais, decorou o jardim com luzes suaves, criou uma atmosfera íntima, mas respeitosa. Isabela ficou impressionada com a mansão, mas o que mais a tocou foi o cuidado com que Eduardo havia planejado cada detalhe para que ela se sentisse confortável. Durante o jantar, Eduardo fez algo que surpreendeu ambos. Declarou seus sentimentos. Disse que Isabela havia despertado nele uma capacidade de amar que pensava ter perdido. Que pela primeira vez em anos se sentia genuinamente feliz. Que não conseguia mais imaginar sua vida sem as conversas diárias, sem o sorriso sincero, sem a inteligência brilhante que ela demonstrava. Isabela ficou em choque. Parte dela ainda não conseguia acreditar que aquilo fosse real, que um homem como Eduardo pudesse estar genuinamente interessado nela. Mas o que via nos olhos dele era inconfundível. Amor verdadeiro, admiração sincera, desejo genuíno de construir algo juntos. Quando finalmente respondeu que também havia se apaixonado, que ele era a primeira pessoa que a fazia se sentir verdadeiramente vista e valorizada. O beijo que se seguiu selou não apenas o início de um romance, mas o começo de uma jornada que desafiaria preconceitos sociais e mudaria a vida de ambos para sempre. Naquela noite, Eduardo e Isabela não apenas se declararam, eles se escolheram, com todos os desafios que essa escolha traria. 6 meses depois do primeiro encontro, Eduardo tomou uma decisão que chocaria não apenas sua família e círculo social, mas toda a elite da cidade. Pediu Isabela em casamento. A proposta aconteceu de forma simples, durante uma caminhada no mesmo parque, onde tiveram muitas de suas conversas mais profundas. Mas o anel, um diamante raro, que custou mais que a maioria das pessoas ganha em uma vida, deixava claro que aquilo não era uma brincadeira. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelos círculos sociais da alta sociedade. Eduardo Almeida, um dos homens mais ricos e cobiçados do país, estava noivo de uma bibliotecária obesa da periferia. As reações variaram entre incredulidade, indignação e fofocas maliciosas sobre quais poderiam ser as verdadeiras motivações por trás daquela união impossível. A mãe de Eduardo, Dona Helena, uma mulher da alta sociedade acostumada a controlar todos os aspectos da vida do filho, entrou em desespero quando soube da notícia. Marcou uma reunião urgente e implorou para que ele pensasse melhor sobre aquela decisão. Sugeriu que Isabela poderia estar interessada apenas no dinheiro, que ele estava passando por uma crise de meia-idade, que aquilo destruiria a reputação da família. Eduardo ouviu tudo em silêncio, e depois respondeu com uma firmeza que surpreendeu a própria mãe. Isabela é a primeira pessoa que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Se vocês não conseguem aceitar isso, o problema não é dela, é de vocês. Foi a primeira vez em décadas que Eduardo confrontou diretamente as expectativas familiares. Do lado de Isabela, a situação era igualmente complexa. Sua mãe, mesmo com Alzheimer em estágio avançado, tinha momentos de lucidez onde demonstrava preocupação. Filha, você tem certeza de que esse homem te ama de verdade? Gente rica é diferente da gente, dizia ela, nos momentos em que a memória permitia compreender a situação. Os amigos de Isabela se dividiram entre os que ficaram genuinamente felizes por ela e os que demonstraram inveja disfarçada de preocupação. Você tem certeza de que não é golpe do baú ao contrário? Perguntou uma colega da biblioteca, insinuando que Eduardo poderia estar usando Isabela para algum tipo de benefício fiscal ou para limpar sua imagem pública. A mídia também entrou na história. Tabloides publicaram manchetes sensacionalistas como bilionário se casa com mulher obesa. Entenda os motivos. O casamento mais improvável do ano. Amor verdadeiro ou estratégia de marketing. Fotógrafos seguiam o casal, analisando cada gesto, cada olhar,
procurando sinais de que aquilo fosse uma encenação. Eduardo se revoltou com a cobertura da mídia e com os comentários maldosos que Isabela estava recebendo. Usou sua influência para processar jornais que publicaram matérias ofensivas e contratou segurança particular para proteger a privacidade de ambos. Mas o que mais o irritava era ver como aqueles ataques afetavam Isabela, que começou a questionar se não estava causando problemas desnecessários na vida dele. O momento mais difícil veio durante uma festa de gala beneficente que Eduardo insistiu para que fossem juntos. Era a primeira aparição pública oficial do casal desde o anúncio do noivado, e a tensão era palpável. Isabela se preparou como nunca antes. Comprou um vestido especial, foi ao salão, fez tudo para estar à altura do evento. Quando entraram no salão, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Olhares curiosos, sussurros maliciosos, sorrisos falsos de... O pior momento da noite aconteceu quando Margarete Silveira, ex-mulher de Eduardo e rainha da alta sociedade, se aproximou do casal com um sorriso venenoso. Eduardo, querido, que interessante sua nova escolha. Espero que seja muito feliz com sua, como devo dizer, nova experiência, disse ela, olhando Isabela de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Eduardo perdeu a paciência. Em voz alta, para que todos ouvissem, respondeu: Isabela vale mais que todas vocês juntas. Ela tem mais classe, mais inteligência e mais caráter em um dedo mindinho do que você teve em toda a sua vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Eduardo pegou Isabela pela mão e saíram da festa, deixando para trás uma sociedade em choque. No carro, Isabela chorou, não de tristeza, mas de gratitude. Nunca ninguém havia defendido daquela forma, nunca ninguém havia arriscado sua reputação social por ela. Eduardo, vendo as lágrimas, parou o carro e a abraçou, prometendo que nunca mais a exporia a situações humilhantes como aquela. Foi nessa noite que ambos entenderam completamente o que significava escolher um ao outro. Não era apenas sobre amor, era sobre coragem para enfrentar o mundo inteiro que se recusava a aceitar que o amor verdadeiro pode existir além das aparências e convenções sociais. A decisão estava tomada. Eles se casariam. Não importava o que o mundo pensasse ou dissesse. O casamento de Eduardo e Isabela se tornou o evento mais comentado e controverso do ano. Eduardo, determinado a fazer da cerimônia uma declaração de amor que silenciasse todos os críticos, não economizou em nenhum detalhe. Contratou os melhores fornecedores do país, escolheu uma igreja histórica no centro da cidade e enviou convites para toda a elite social, sabendo que muitos viriam mais por curiosidade que por alegria genuína. Isabela inicialmente resistiu à ideia de um casamento grandioso. Preferia algo simples, íntimo, longe dos olhares julgadores que havia aprendido a temer. Mas Eduardo a convenceu de que mereciam celebrar seu amor da forma mais bonita possível, que não precisavam se esconder de ninguém, que era hora de mostrar ao mundo que o amor verdadeiro não segue padrões estéticos. A preparação para o casamento foi uma montanha-russa emocional. Isabela passou semanas procurando o vestido perfeito, enfrentando vendedoras despreparadas e situações constrangedoras em lojas que claramente não estavam acostumadas a atender mulheres de seu biotipo. Eduardo a acompanhou em várias dessas buscas, e sua presença muitas vezes mudava completamente a atitude dos vendedores. O vestido final foi uma obra de arte personalizada, desenhada especialmente para Isabela por um dos estilistas mais renomados do país. Eduardo fez questão de participar de todas as decisões, provando que cada detalhe importava para ele. O resultado foi um vestido que realçava a beleza natural de Isabela,
criando uma silhueta elegante e sofisticada que a fez se sentir como uma princesa. Nos dias que antecederam a cerimônia, a pressão da mídia se intensificou. Jornalistas acamparam em frente à casa de Isabela, tentando conseguir declarações exclusivas. Programas de televisão debatiam sobre casamentos por interesse e padrões de beleza na alta sociedade. A situação chegou ao ponto de Eduardo contratar uma empresa de segurança para proteger a privacidade de ambos. A família de Eduardo manteve uma postura gelada até o final. Dona Helena compareceu ao casamento por obrigação social, mas deixou claro que não aprovava a união. Tios, primos e amigos da família demonstraram educação forçada, cumprimentando o casal com sorrisos que não chegavam aos olhos. O clima familiar era de velório, não de celebração. Do lado de Isabela, a situação era mais complicada. Sua mãe, nos momentos de lucidez, demonstrava alegria genuína por ver a filha feliz, mas a progressão do Alzheimer tornava difícil sua participação plena na cerimônia. Os poucos amigos verdadeiros de Isabela estavam presentes, mas claramente deslocados naquele ambiente de luxo extremo. O dia do casamento amanheceu ensolarado, como se o próprio céu aprovasse a união. Isabela acordou numa suíte de hotel 5 estrelas que Eduardo reservou para ela, rodeada por um time de profissionais de beleza que trabalharam para criar um visual perfeito. Quando se olhou no espelho, pela primeira vez na vida, se viu como uma noiva radiante, não como uma mulher obesa fantasiada de princesa. Eduardo esperava no altar com uma ansiedade que não sentia desde adolescente. Estava impecável em seu smoking sob medida, mas todos que o conheciam notavam algo diferente. O nervosismo genuíno de um homem apaixonado prestes a se casar com a mulher de sua vida, não a pose calculada de quem estava cumprindo uma obrigação social. Quando as portas da igreja se abriram e Isabela apareceu caminhando pelo corredor central, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Ela estava absolutamente deslumbrante, irradiando uma confiança e uma beleza que iam muito além dos padrões convencionais. Eduardo, vendo-a se aproximar, chorou sem se preocupar com as centenas de pessoas que o observavam. A cerimônia foi conduzida pelo padre que conhecia Eduardo desde criança e que, inicialmente cético, havia se convencido da sinceridade do amor do casal durante as sessões de preparação matrimonial. Em sua homilia, falou sobre como o amor verdadeiro transcende aparências e convenções sociais, sobre como Deus une corações, não características físicas. Os votos foram o momento mais emocionante da cerimônia. Eduardo falou sobre como Isabela havia salvado sua alma da solidão, sobre como ela o havia ensinado a amar novamente, sobre como prometia protegê-la de todos os julgamentos do mundo. Isabela, com a voz embargada pela emoção, prometeu amar Eduardo não apesar de sua riqueza, mas independente dela, e agradecer todos os dias pela coragem que ele teve de escolhê-la. Quando trocaram alianças e se beijaram como marido e mulher, algo mágico aconteceu na igreja. O amor genuíno que emanava do casal era tão palpável que até os convidados mais céticos se emocionaram. Pela primeira vez desde que se conheceram, Eduardo e Isabela se sentiram completamente aceitos e celebrados como casal. A festa de casamento foi espetacular, mas o momento mais bonito não aconteceu durante a valsa oficial ou os discursos programados. Foi quando Eduardo, no meio da pista de dança, pegou Isabela no colo e girou com ela pelo salão, sussurrando em seu ouvido: "Agora somos oficialmente a família mais feliz neste lugar."
Isabela riu com uma alegria que iluminou todo o ambiente. Naquela noite, enquanto dançavam rodeados por flores, luzes e música, Eduardo e Isabela sabiam que haviam vencido o primeiro grande desafio de suas vidas como casal: provar que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer preconceito social. Os primeiros meses de casamento de Eduardo e Isabela foram uma constante adaptação a realidades completamente diferentes. Isabela se mudou para a mansão, um espaço tão grande que levou semanas para se familiarizar com todos os cômodos. Eduardo fez questão de reformar um dos quartos para criar uma biblioteca pessoal para ela, completa com poltronas confortáveis e uma vista para o jardim onde podia ler em paz. A rotina doméstica revelou diferenças culturais profundas. Isabela inicialmente se sentia desconfortável sendo servida pelos empregados, insistindo em fazer sua própria comida e limpar atrás de si mesma. Eduardo, por sua vez, teve que aprender a viver com espontaneidade, aceitando que Isabela mudasse planos de última hora para visitar a mãe ou que convidasse amigos sem aviso prévio. O que mais impressionava a todos era como Eduardo havia mudado desde o casamento. O homem antes conhecido por sua frieza empresarial, agora chegava em casa ansioso para contar sobre o dia. Cancelava reuniões quando Isabela não estava se sentindo bem e demonstrava uma paciência infinita para explicar aspectos de seu mundo financeiro que ela desejava entender. Isabela, por sua vez, floresceu de uma forma que nem ela mesma imaginava ser possível. A segurança financeira lhe permitiu parar de trabalhar na biblioteca e se dedicar a projetos pessoais. Começou a escrever um livro sobre literatura clássica, se envolveu em trabalhos voluntários com crianças carentes e descobriu uma paixão por decoração, que transformou áreas inteiras da mansão. O maior desafio inicial foi lidar com a invasão de privacidade. Paparazzi seguiam o casal constantemente, revistas publicavam especulações sobre a vida íntima deles e até empregados eram abordados por jornalistas oferecendo dinheiro por informações. Eduardo teve que contratar mais segurança e considerar mudar para uma casa mais isolada. Socialmente, o casal enfrentava situações constantes de microagressões. Em restaurantes caros, garçons frequentemente assumiam que Isabela não pertencia àquele ambiente. Em eventos sociais, as esposas dos amigos de Eduardo mantinham conversas superficiais com ela, claramente sem interesse genuíno em desenvolver amizades. O que mais doía em Isabela eram os comentários sobre sua aparência que chegavam aos seus ouvidos. Será que ela já tentou emagrecer, agora que tem dinheiro para os melhores tratamentos? Coitado do Eduardo. Imagine a pressão social. Ela pelo menos poderia se esforçar mais para estar à altura dele. Frases que a machucavam profundamente, mesmo quando Eduardo a reassegurava constantemente sobre sua beleza. A reviravolta começou a acontecer quando Isabela decidiu usar sua nova posição para criar mudanças positivas. Ela convenceu Eduardo a investir em projetos sociais relacionados à educação e à inclusão. Juntos, criaram uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens de baixa renda e programas de combate ao bullying em escolas públicas. O trabalho filantrópico revelou aspectos da personalidade de Isabela que impressionaram até os críticos mais duros. Sua inteligência emocional, sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as idades e classes sociais, e seu genuíno desejo de fazer a diferença, começaram a mudar a percepção pública sobre ela. Eduardo observava com orgulho como a esposa se tornava uma força transformadora por direito próprio. 6 meses após o casamento, aconteceu o evento que mudaria completamente como o mundo via Isabela. Durante uma reunião da fundação, ela apresentou um projeto detalhado e inovador para combater o abandono escolar, demonstrando um conhecimento profundo sobre educação pública e políticas sociais
que impressionou até consultores especializados. A apresentação foi filmada e compartilhada nas redes sociais, viralizando rapidamente. Pela primeira vez, as pessoas viam Isabela não como a esposa obesa do bilionário, mas como uma intelectual brilhante, uma filantropa dedicada, uma mulher com ideias próprias e capacidade de liderança. Os comentários online mudaram drasticamente de tom. Eduardo ficou emocionado ao ver a esposa finalmente recebendo o reconhecimento que sempre soube que ela merecia. Durante um jantar íntimo, ele disse: "Sempre soube que você era especial, mas agora o mundo inteiro está descobrindo isso também." Isabela respondeu que se sentia completa pela primeira vez na vida, amada, respeitada e capaz de fazer a diferença no mundo. O primeiro ano de casamento terminou com uma festa de aniversário que Eduardo organizou especificamente para celebrar as conquistas de Isabela. Convidou educadores, ativistas sociais e pessoas que haviam sido impactadas pelo trabalho da fundação. Foi a primeira festa em que Isabela se sentiu genuinamente celebrada por quem era, não apenas tolerada por ser a esposa de Eduardo. Naquela noite, dançando no jardim sob as estrelas, Isabela sussurrou para Eduardo: "Obrigada por me ensinar que eu sempre fui suficiente." Eduardo respondeu: "Obrigado por me ensinar o que é amar de verdade." O casamento havia sobrevivido ao primeiro grande teste: provar que era baseado em amor genuíno, não em interesse ou capricho passageiro. 2 anos após o casamento, quando Eduardo e Isabela finalmente haviam encontrado um equilíbrio perfeito em suas vidas, o destino preparou uma revelação que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Tudo começou quando Isabela recebeu uma ligação inesperada de um advogado de Londres, informando que precisava comparecer urgentemente ao escritório para tratar de assuntos relacionados à herança de Lady Margaret Thornfield. Isabela ficou completamente confusa. Nunca havia ouvido falar dessa pessoa e não conseguia imaginar que tipo de ligação poderia ter com uma senhora inglesa. Eduardo, igualmente intrigado, decidiu acompanhar a esposa ao encontro. O casal chegou ao escritório de advocacia, esperando esclarecer um mal-entendido. Mas o que descobriram mudaria tudo o que pensavam saber sobre a vida de Isabela. O advogado, Sr. Hamilton, revelou uma história que parecia saída de um romance. Lady Margaret Thornfield havia morrido recentemente aos 89 anos, deixando uma fortuna estimada em 2,8 bilhões de libras. Em seu testamento, ela legava toda sua riqueza para Isabela Maria Santos, sua única neta viva, filha de Catherine Thornfield, que emigrou para o Brasil em 1965. Isabela empalideceu. Sua mãe sempre havia contado que viera da Inglaterra jovem, mas devido ao Alzheimer, os detalhes da história familiar se perderam na confusão da doença. O advogado mostrou documentos que comprovavam a linhagem. Catherine Thornfield, mãe de Isabela, era filha de Margaret e havia se mudado para o Brasil após se apaixonar por um brasileiro durante uma viagem de estudos. A revelação se tornou ainda mais chocante quando o advogado explicou que Lady Margaret havia passado décadas procurando pela filha e pela neta. Catherine havia brigado com a família por causa do casamento inadequado com um homem pobre brasileiro, e o orgulho de ambas as partes impediu qualquer reconciliação. Margaret morreu sem nunca conhecer Isabela, mas deixou sua fortuna inteira para ela, como forma de pedir perdão pelos anos perdidos. Eduardo ficou em estado de choque. Sua esposa, que ele havia protegido dos julgamentos sobre ser interesseira, era na verdade mais rica que ele próprio. Isabela, por sua vez, não conseguia processar a informação. Passou anos sendo vista como alguém que deu sorte de se casar com um bilionário, quando na verdade possuía uma fortuna ainda maior por direito próprio.
A notícia vazou para a imprensa de forma espetacular. Manchetes como a Cinderela, que era princesa o tempo todo, esposa interesseira revela-se herdeira de bilhões, o maior plot twist da alta sociedade, dominaram jornais e revistas. O mundo inteiro ficou fascinado com a reviravolta impossível daquela história de amor. As reações foram variadas e reveladoras. A família de Eduardo, que sempre havia tratado Isabela com desprezo mal disfarçado, subitamente começou a demonstrar interesse em conhecê-la melhor. Margarete Silveira, a ex-esposa que havia humilhado Isabela na festa de gala, foi vista tentando se aproximar em eventos sociais, fingindo que sempre havia respeitado a nova bilionária. Isabela se sentiu enjoada com as mudanças repentinas de atitude. As mesmas pessoas que a haviam julgado por sua aparência, agora a cortejavam por sua riqueza recém-descoberta. Era uma lição cruel sobre como a sociedade funcionava, mas também uma validação de que o amor de Eduardo havia sido genuíno desde o início. Ele a escolhera quando pensava que ela não tinha nada. O mais tocante foi a reação de Eduardo. Quando estavam sozinhos processando a notícia, ele começou a chorar. Isabela ficou preocupada, pensando que ele estava chateado com a revelação, mas ele explicou: "Estou chorando de alívio. Agora ninguém nunca mais poderá dizer que você estava comigo por interesse. Todo mundo vai saber que eu é que tive sorte de você me escolher. A herança trouxe responsabilidades inesperadas. Isabela descobriu que Lady Margaret havia deixado não apenas dinheiro, mas um império de propriedades históricas na Inglaterra, incluindo um castelo do século XVI e várias instituições de caridade. Era um legado que vinha com a expectativa de que ela continuasse o trabalho filantrópico da avó que nunca conheceu. A decisão mais difícil foi como usar a herança. Isabela se recusou a mudar seu estilo de vida simples, mas viu na fortuna uma oportunidade de ampliar drasticamente o trabalho da fundação que havia criado com Eduardo. Juntos, eles se tornaram um dos casais filantrópicos mais poderosos do mundo, financiando projetos de educação, inclusão social e combate à pobreza em escala global. A revelação também permitiu que Isabela descobrisse mais sobre suas raízes. Viajou para a Inglaterra, conheceu o castelo da família, encontrou cartas que sua mãe havia escrito para Margaret anos antes. Era como se finalmente entendesse de onde vinha sua inteligência, sua força de caráter e seu instinto natural para liderar projetos sociais. O mundo da alta sociedade foi forçado a reconsiderar completamente sua percepção sobre Isabela. A mulher que haviam visto como uma pescadora de fortunas revelou-se uma herdeira legítima com uma linhagem aristocrática mais antiga que a maioria das famílias tradicionais brasileiras. Era uma lição humilhante sobre julgamentos precipitados e preconceitos sociais. Eduardo e Isabela se tornaram um exemplo global de como o amor verdadeiro transcende classes sociais, aparências físicas e expectativas societárias. Sua história foi contada em documentários, livros e palestras motivacionais ao redor do mundo. Eles haviam provado que às vezes a vida prepara reviravoltas tão impossíveis que nem a ficção ousaria imaginar. A revelação mais bonita de todas foi pessoal. Isabela finalmente entendeu que sempre havia sido digna de amor e respeito, não por causa da herança, mas por quem sempre foi. A fortuna apenas confirmou o que Eduardo sempre soube. Ele havia se casado com uma mulher extraordinária. E assim chegamos ao final de uma história que nos ensina que a vida tem um jeito misterioso de nos surpreender quando menos esperamos. Eduardo e Isabela provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem de aparência, nem de classe social, nem de expectativas familiares. Mas a maior lição dessa jornada vai muito além do romance.
É sobre como nossas percepções podem ser completamente equivocadas quando julgamos as pessoas pelas aparências. Hoje, 5 anos depois do casamento, Eduardo e Isabela continuam sendo um dos casais mais admirados e influentes do mundo. Sua fundação já impactou a vida de mais de 1 milhão de crianças em situação de vulnerabilidade. Suas palestras sobre amor e aceitação lotam auditórios internacionais, e eles se tornaram símbolos vivos de que os finais felizes realmente existem, mas não da forma que os contos de fada nos ensinaram. A transformação mais bonita não foi a de Isabela descobrindo sua herança bilionária, mas a de toda uma sociedade sendo forçada a questionar seus preconceitos. Quantas pessoas extraordinárias passam despercebidas todos os dias porque não se encaixam nos padrões estéticos impostos? Quantos talentos são desperdiçados porque julgamos capacidade pela aparência física? Isabela se tornou uma das vozes mais respeitadas no movimento de aceitação corporal, não pregando o conformismo, mas defendendo que o valor de uma pessoa vai infinitamente além de seu peso, altura ou características físicas. Ela prova diariamente que beleza, inteligência, caráter e capacidade de liderança não têm um biotipo específico. Eduardo, por sua vez, se transformou de um empresário frio e calculista em um dos filantropistas mais ativos de sua geração. Ele sempre diz em entrevistas que Isabela o ensinou que a verdadeira riqueza está na capacidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Juntos, eles redirecionaram grande parte de suas fortunas para causas sociais, especialmente aquelas relacionadas à educação e ao combate ao bullying. O mais impressionante é como eles lidam com a fama que a história trouxe. Recebem centenas de cartas todos os meses de pessoas que se inspiraram na jornada deles para acreditar no próprio valor, para enfrentar preconceitos, para ter coragem de amar sem se importar com opiniões alheias. Cada carta é respondida pessoalmente por Isabela, que faz questão de manter conexão real com quem acompanha sua história. A maior prova de que o amor deles é genuíno está nos pequenos gestos que ninguém vê. Eduardo ainda abre a porta do carro para Isabela todos os dias. Ela ainda prepara o café da manhã dele aos domingos. Eles ainda conversam por horas sobre livros e continuam se olhando com a mesma paixão do primeiro encontro. A riqueza, a fama e as responsabilidades sociais nunca mudaram a essência do relacionamento. Sua história se tornou um fenômeno cultural que transcendeu gostos pessoais e preconceitos. Virou filme, livro best-seller internacional e tema de estudos acadêmicos sobre relações sociais e aceitação. Mas para Eduardo e Isabela, o mais importante é saber que estão ajudando outras pessoas a acreditar no amor verdadeiro e no próprio valor. A mensagem que eles deixam é simples, mas revolucionária. Todos merecemos ser amados exatamente como somos. Não precisamos nos encaixar em padrões impossíveis para sermos dignos de afeto, respeito e felicidade. O que importa é encontrar alguém que veja nossa alma, não nossa aparência, e ter coragem suficiente para acreditar que merecemos esse amor. E você, que acompanhou essa jornada incrível até o final, já parou para pensar em quantas vezes pode ter julgado alguém pela aparência? Já refletiu sobre como suas próprias inseguranças podem estar impedindo você de encontrar o amor verdadeiro? Ou sobre como seus preconceitos podem estar fazendo você perder a chance de conhecer pessoas extraordinárias? Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você já viveu ou presenciou alguma situação onde o amor superou as expectativas sociais? Já teve que enfrentar preconceitos por causa da aparência, sua ou de alguém que ama? Ou simplesmente nos conte de qual cidade você está assistindo.
É sempre emocionante ver como histórias de superação conseguem alcançar corações em todos os cantos do Brasil. Deixe seu like se você acredita que o amor verdadeiro vai além das aparências. Se inscreva no canal para não perder mais histórias que vão inspirar e transformar sua forma de ver o mundo. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial que também precisa acreditar que merece ser amada exatamente como é. Porque no final das contas, todos nós temos um pouco de Eduardo e Isabela dentro de nós. Todos buscamos ser vistos e amados por quem realmente somos. E todos temos o poder de olhar além das aparências, para encontrar a beleza genuína que existe em cada pessoa que cruza nosso caminho. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor verdadeiro não tem forma, peso ou tamanho. Ele tem apenas a capacidade infinita de transformar vidas e quebrar barreiras que pareciam impossíveis de serem ultrapassadas.